Graças e paz a todos, boa noite. Que prazer, mais uma vez nós estamos aqui para nós falarmos da palavra do Senhor. Que bom que eu vou estar aí contigo também e você vai ser também um atalaia do Senhor. Você vai estar também compartilhando esse vídeo para outras pessoas, para que outras vidas também sejam abençoadas através da palavra. Hoje é culto de doutrina da Igreja Batista Betel, dirigido pelo pastor Elias. E nesse momento vamos estar orando com a nossa irmã Evelyn, para nós darmos início ao culto dessa noite, em nome de Jesus Cristo. Fique conosco, convide mais seus amigos para estarmos adorando ao Senhor nesta noite. Irmã Evelyn. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você aí que está me assistindo. Peço a você que feche seus olhos e ore junto comigo. Maravilhoso eterno Deus, a Ti pertence, meu Senhor, toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Deus meu, eu Te agradeço, meu Pai, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, ó Pai. E que nós, meu Senhor Jesus, possamos ser, meu Deus, servos Teus, verdadeiramente, meu Senhor Jesus. E que através de nós, meu Pai, várias vidas, meu Deus, possam ser alcançadas, meu Deus, para Ti. Eu peço, meu Senhor Jesus, que o Senhor vá ao encontro, ó Pai, de cada pessoa que está me assistindo, meu Senhor Jesus, dos seus familiares, ó Pai, que supra, meu Deus, as suas necessidades, meu Senhor Jesus. Te peço também, Deus, pelo servo, meu Deus, que vai trazer a Tua palavra, ó Pai. Coloca, meu Deus, palavras, meu Deus, que vem de Ti, meu Deus, na boca dele. E que nós, meu Deus, que estamos escutando, ó Pai, possamos nos encher do Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, toma conta de tudo. Amém. Boa noite a todos, graça e paz. Eu estarei aqui lendo os Salmos 54 e peço aos irmãos que estão com suas Bíblias que abram as suas e acompanhem junto comigo. O título é Apelo para o Socorro Divino. Ó Deus, salva-me pelo Teu nome e faz-me justiça pelo Teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar a minha vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por tua fidelidade, dá cabo deles. Ofereceste-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. E assim eu passo a palavra para o pastor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E hoje, como prometido, nós estaremos louvando um hino que não é do cantor cristão. Eu peço aos amados irmãos que possam estarem nos ajudando nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue de
que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Amém, amados? Nesse momento estamos dando início ao culto de doutrina da Igreja Batista Betel e você é o nosso convidado especial para estarmos adorando, glorificando, exaltando e engrandecendo aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Que Deus possa estar te abençoando poderosamente nesse momento, amado. Vamos para a passagem da palavra do Senhor, que está escrito no livro de Marcos, capítulo 15, nessa noite, falando sobre Jesus perante Pilatos. Né? Que Deus possa estar nos abençoando, que nesse momento você possa esquecer todos os seus problemas, você possa estar com a sua mente focada apenas na palavra do Senhor, que Ele possa me usar para falar aos nossos corações, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Marcos capítulo 15, versículo 1 até o versículo 15, está escrito o seguinte, leia comigo, você que pode, está com sua Bíblia em mãos aí na sua casa. Marcos 15, versículo 1 ao 15, diz assim: Pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra a Pilato, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar o povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais, em um tumulto, havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que ele lhe soltasse
de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Meu Deus, que a sua palavra fale aos nossos corações nesse momento, que Deus possa estar nos abençoando poderosamente, que nós possamos alcançar a sua graça e que teu Espírito possa me usar não só hoje, mas sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. O título da pregação nessa noite é Jesus perante Pilatos. O culto hoje é de doutrina e as pessoas às vezes elas falam o seguinte: quando o culto é de doutrina tem que falar apenas sobre doutrina, mas a realidade, amados, é que a Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse, são doutrinas do Senhor, são ensinamentos de Deus para os nossos corações. Então não existe uma parte da Bíblia que serve para doutrinar e outra parte não sirva. E a maior doutrinação que nós temos na Bíblia é justamente a vida e o exemplo do Senhor Jesus. Nessa noite Ele estará falando aos nossos corações, pois estaremos aqui contando uma parte do seu sofrimento, uma parte da sua angústia, da sua dor, para que nós possamos entender, compreender, aprender que não é somente nos momentos de alegria, somente nos momentos de paz e felicidade que Deus está conosco, não. Deus está conosco em todo tempo, em todo momento e em todo instante. O maligno é que tenta fazer uma zoada, tenta fazer como diz aí, um barraco, Aqui na Bahia nós falamos muito assim, rodar a baiana para querer mostrar que Deus não está conosco, que está tudo dando errado, não. Quando nós temos fé, nós entendemos que até mesmo no calabouço, atrás das grades, no leito de dor, em qualquer circunstância, Deus, Ele jamais nos abandona. E aonde você está agora, pode ter certeza, Deus, Ele está contigo. E aqui fala que logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Nós já falamos sobre essa história. Jesus foi preso num monte, lá no sopé do Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane, E dali em diante foi levado até o Sinédrio. E depois do Sinédrio, daquele julgamento feito à noite, às pressas, pela manhã, ele é levado. Tem a traição de Judas, tem também a negação de Pedro, e logo pela manhã ele foi levado até Pilatos. E é aqui que fala, o conselho do Sinédrio, já disse também, é formado por 71 pessoas, o sumo sacerdote mais 70 homens, escribas, sacerdotes, etc. E eles amarraram a Jesus e o levaram e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. Entendendo que Pilatos era um dos governadores lá em Jerusalém, e ele estava ali para julgar as causas que eram impostas a ele, era colocada sobre a sua autoridade, e assim ele fazia. E levaram Jesus justamente para que Jesus pudesse ser julgado por ele. Por quê? Porque Jerusalém estava sob o domínio de Roma. Então era Roma que tinha autoridade para matar, para prender as pessoas. Então todo tipo de crime que os judeus cometessem tinham que ser julgados pela autoridade maior dos romanos, que era Pilatos. Crimes, vamos dizer assim, mais severos, mais de alta periculosidade. Então Pilatos o interrogou e perguntou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Aqui nós estamos lendo o livro de Marcos. Já falei
um pouco a respeito da história de Marcos. Marcos não foi apóstolo, mas foi um discípulo de Jesus. E esse livro foi o primeiro a ser escrito, né, dos evangelhos. E aqui, ao interrogar Jesus, Pilatos disse: tu dizes. Jesus, amado, diferente de muitas pessoas, diferente de mim, diferente de muitas pessoas que têm títulos e autoridade hoje, Jesus era muito humilde. Jesus em todo o tempo nos dá uma lição de moral sobre como nós devemos viver, devemos nos comportar, devemos respeitar um ao outro e em todo momento sermos humildes o máximo possível. Mesmo ele sendo Deus, né, se fez homem, se despiu de toda a sua glória, andou entre nós e viveu, melhor, vamos dizer assim, viveu de uma maneira muito mais honrada a Deus do que nós. Versículo 3 diz: então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, né? A questão da acusação, quem nunca passou por isso? Quem nunca sofreu uma calúnia? Quem nunca sofreu uma difamação? Quem nunca foi acusado por algo que não cometeu? Não é? Se você nunca foi, louvado seja Deus pela sua vida. Mas eu quero dizer a você que até Jesus passou por isso. Então não é algo simplesmente pessoal, que apenas os seres humanos passaram, não, ou passam, não. O próprio Filho de Deus também passou por situação semelhante. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Amados, nós sabemos que nós se conhecemos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, sabemos muito bem que o julgamento de Jesus foi um falso julgamento, foram falsas testemunhas, falaram muita mentira contra a pessoa dele. E qual foi a atitude de Jesus? Ficar em silêncio. Quando uma pessoa levanta um falso testemunho contra ti, se você tem a possibilidade de se defender, tudo bem. Mas quando você não tem possibilidade de se defender, e as acusações são pessoas que aparentam serem poderosas, né? Aparentam serem pessoas de mais condições financeiras, pessoas que contratam às vezes vários advogados contra ti, a melhor coisa é ficarmos em silêncio. Esse é o exemplo que Jesus está nos dando. Quanto às falsidades, às mentiras, calúnias, difamações, falsos testemunhos que as pessoas levantam contra nós. Às vezes nós temos a vontade, o desejo, o impulso de ir tirar pergunta, de procurar saber por que ele fez isso, essa pessoa levantou essa mentira contra nós. Mas a verdade é que nós deveríamos realmente esquecer, deixar com que as coisas sejam levadas de acordo que eles querem. Sabe por quê? A verdade um dia vem à tona. É entendido que ainda hoje existem judeus e várias outras pessoas que não acreditam em Jesus, que não creem nele, que não acreditam que ele veio para salvar a humanidade. São várias pessoas que agem desta maneira. E eu lhe pergunto, isso faz mal a quem? A Jesus? Isso faz mal a Deus? Não. Deus sabe muito bem o que ele fez. Jesus sabe muito bem o que sofreu. E se a pessoa, alguém ou várias pessoas não acreditam nele, que mal isso fará a Deus? Nenhum. Que mal fará a Jesus? Nenhum. Mas esta pessoa, um dia, ela terá um encontro com o Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é um livro, como eu já falei, de ciência. Você não precisa ter provas de que Jesus morreu por ti. Pois procure ter conhecimento de quantas Bíblias já foram vendidas no mundo. Quantas vezes já se falou sobre a história de Jesus? Quantas vezes já tentaram apagar a história de Cristo? Quantas vezes tentaram impedir que a igreja prevalecesse, que os cristãos fossem pregar o evangelho, permanecer até hoje? Quantas vezes
As pessoas que creem em Deus sofreram perseguições, foram presas, foram martirizadas, foram mortas. E adiantar alguma coisa? Não adianta nada mais. Porque a palavra de Deus, ela sempre irá prevalecer, independente de alguma pessoa que não crê. Porque a maioria, vou dizer assim, né? A palavra do Senhor vai prevalecer, sempre. Ainda que a minoria creiam, ou a maioria, a palavra de Deus sempre irá prevalecer, né? Então essa questão, versículo 6. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem, né? Essa questão de soltar um preso, nós podemos nos arremeter, retornar, retroceder à história de José. José lá no Egito, o filho de Jacó, o filho mais amado de Jacó. Amados, lembra que quando José estava no Egito, ele foi preso? Em Gênesis capítulo 40 fala que José estava na prisão e ali ele interpretou o sonho de dois homens, do copeiro do rei e do padeiro. E de acordo com o sonho, a interpretação que Deus deu a José, é necessário entender isso, que o ser humano não tem capacidade de interpretar sonhos, né? Existem algumas pessoas que são simplesmente adivinhadoras, elas adivinham algumas coisas, ficam fazendo as suas artes de adivinhar, e quem é adivinho é contrário à palavra de Deus. Somente Deus tem capacidade de dar interpretação de sonhos. Eu não tenho esse dom, e louvo a Deus por isso, né? E eis a questão. Quando José estava lá no Egito, na prisão, ele interpretou o sonho, dois sonhos, o do copeiro do rei, do copeiro-chefe, e também do padeiro. José disse que o copeiro iria voltar a dar o corpo de vinho na mão de Faraó. Só que o padeiro iria morrer enforcado. Lembra-se disso? Gênesis capítulo 40. Você vê nessa história de Gênesis 40 que um dos presos foi solto para continuar trabalhando. Só que o outro foi condenado à morte. E era justamente aniversário de Faraó. Era uma festividade que Faraó estava realizando. Eu quero que vocês entendam que o povo de Israel, ao viver no Egito, eles também aprenderam muitas coisas do Egito. E aqui nós estamos vendo uma ação que o governador Pilatos fala com o povo. As pessoas todo ano iam lá na Páscoa pedir para que soltasse um dos presos, né? Está escrito assim, olha, por ocasião da festa era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. E aqui existia a possibilidade de Jesus ser solto, né? Mas indo mais à frente, versículo 7. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Em outras Bíblias fala que eles cometeram um homicídio, não foi homicídios, né? Mas sim um homicídio, nesse tumulto que eles estavam fazendo. Porque o tumulto é bem provável que esse povo aqui era uma das pessoas, um grupo de pessoas, além de muitos outros, e muitas pessoas que seguiam a Jesus, esperavam que ele fosse o Messias que veio para trazer a paz para o povo de Israel, para a terra, e tirar o jugo do povo de Israel, de Jerusalém, que era um povo dominado pelos romanos, né? Então sempre havia essas rebeliões, esses tumultos, esses amotinadores. E num desses tumultos matou-se um homem. Então Barrabás foi preso com outros acusados de assassinato, de homicídio, né? Então Pilatos perguntou, né, a quem eles queriam que fosse solto.
versículo 8 diz assim: vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. Como eu falei aqui anteriormente, era costume, tinha que soltar um, né? E Pilatos, versículo 9, e Pilatos lhe respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Por que rei dos judeus? Pilatos trata isso ou fala desta maneira. Versículo 10 diz: pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Pilatos sabia que a acusação dos judeus para com Jesus era porque Jesus se destacava. E algumas pessoas chamavam já Jesus de rei. Se você for ver na história de Jesus, quando ele faz o milagre da multiplicação dos pães, se não me engano, isso está escrito no livro de João, ou é Lucas. Após ele multiplicar os pães, as pessoas querem pegá-lo e tomá-lo como rei, mas ele termina fugindo do meio do povo e vai para um monte orar. Diferente de nós hoje. Se tivéssemos uma oportunidade dessa, é óbvio que queríamos abraçar, mas Jesus fez diferente. E o povo tinha um costume. Jesus, quando entra em Jerusalém, as pessoas o saudam como um rei enviado do Senhor, como um Messias, como Salvador, né? E Jesus entra por um lado de Jerusalém e Herodes entra por outro. E houve esse tumulto, tanto que alguns judeus vão até Jesus e mandam com que ele pedisse que o povo se calasse. Mas Jesus disse: se eles se calarem, as pedras clamarão. Dizendo o seguinte: não adianta querer impedir que as pessoas adorem a Deus, não. Não adianta fechar as portas das igrejas. Não adianta impedir que o evangelho seja pregado. Pois se nós não estávamos alcançando outras pessoas dentro da igreja, estamos alcançando agora através das lives, através dos cultos online, né? Então, essa questão de Pilatos sabia que eles tinham inveja de Jesus e por isso o havia entregado. E Pilatos disse, dizendo: quereis que eu vos solte o rei de Deus? Versículo 11. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Aqui estamos vendo o momento em que o povo pede que solte a Barrabás. Barrabás era um assassino. Barrabás era um amotinador. Barrabás era um homem que não tinha uma referência agradável, nem tampouco não há comparação dele para com Jesus. Sabemos que isso também faz parte da história. Nós podemos ler isso lá em Isaías 53, não é verdade? Mas essa é a questão, amados. Essa questão de soltar um preso é semelhante ao indulto que é dado aqui todo ano também no Brasil, não é verdade? Para as pessoas que se encontram presas. Vou ler aqui um texto falando sobre essa questão de indulto, que tem uma base lá na nossa Constituição Federal, no artigo 84, parágrafo 12, e também artigo 107, inciso 12. É um poder atribuído ao presidente da República. Nós ouvimos falar muito ano passado, final do ano, sobre essa questão do indulto. Algumas pessoas acham incorreto, injusto dar indulto a bandido, a pessoas que cometem crimes, mas fala o seguinte a respeito disso: normalmente o benefício é destinado aos detentos que cumprem requisitos, como ter bom comportamento, estar preso a um determinado tempo, ser paraplégico, tetraplégico, portador de cegueira completa, ser mãe de filhos menores de 14 anos e ter cumprido pelo menos 2/5 da pena em regime fechado. Esse indulto que Pilatos está oferecendo, que era uma ação oferecida todo ano,
aos presos lá em Jerusalém, é a mesma coisa de hoje. E às vezes nós temos pessoas que são radicais, que são pessoas, vamos dizer assim, que não admitem de maneira nenhuma que nenhum preso seja solto, nem Dia das Mães, nem final do ano, indulto de Natal, Dia dos Pais, etc. Né? Mas eu não sou a pessoa especializada no assunto para dizer quem tem direito, quem não tem direito, se eu acho se deve sair ou não deve sair. Não sou eu que devo fazer isso, existe a lei, né? Existe o presidente também, que ele tem autoridade e autonomia para fazer isso. Então, essa é a questão. São essas pessoas que nós temos que fazer a pergunta, pessoas que estão ligadas à área jurídica, não é? Então, essa é a questão. A multidão foram incitadas a escolher quem? Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucificam. Estamos vendo um julgamento. Hoje existe esse tipo de julgamento quando o réu ele vai para o júri popular, né? Existe julgamento que é feito com o juiz, o promotor, algumas testemunhas, e pronto, ali se resolve tudo, né? Sem precisar da população, sem precisar da inflamação, da zoada, vamos dizer assim, do tumulto do povo, não é verdade? E aqui nós estamos vendo que o julgamento de Jesus foi tipo hoje para o júri popular. E a inflamação das pessoas, as palavras, o incentivo, a amotinação, a gritaria das pessoas foi o que levou Jesus a ser condenado. Não foi aqui um julgamento justo, não foi porque Pilatos concordou com o que aquelas pessoas estavam dizendo, não foi porque Pilatos encontrou em Jesus erros, defeitos, falhas, crimes que pudessem ser levado ele à morte. Não teve nada disso em nenhum momento, né? As pessoas escolheram ao bandido ao invés de Jesus. Sabemos muito bem que Jesus iria morrer. Era a principal função de Jesus aqui na terra. Era ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso nós sabemos. Mas eu quero dizer a você o seguinte, amados. Na maioria das vezes, as pessoas estão erradas. Na maioria das vezes, a opinião popular, a decisão popular é errada. Na maioria das vezes, amados, a decisão, entendendo, e eu respeito e reconheço que a melhor forma de governo do mundo é a democracia. Mas eu lhe pergunto, você acha que as pessoas do Brasil, elas têm consciência, sabedoria e capacidade de usar a democracia de forma correta, de escolher seus líderes, de fazer uma boa escolha, realizar um bom voto? Às vezes sim, e às vezes também não. Eu digo para todas as pessoas, entendendo que a unanimidade, como disse Nelson Rodrigues, é burra, não é? A pessoa que ela pensa semelhante a todas as outras, ela não é inteligente, não é verdade? Mas nós devemos entender o seguinte, que em certas questões, amados, não há como nós revermos os conceitos. Existem certas decisões que às vezes é para a vida inteira. É como a decisão de você colocar um filho no mundo, não é? Você deseja, você sonha em ter um filho e espera que esse filho seja um filho amável, obediente, carinhoso, educado, que lhe dê um exemplo a você e à sociedade, e de repente o seu filho nasce e é completamente diferente do que você pensa. O que você vai fazer? Abandoná-lo? O que você irá fazer? Não tem mais escolha. Agora é aceitá-lo como ele é, ajudá-lo na sua vivência e procurar de todas as maneiras
dar um bom ensinamento, fazer a sua parte. Não é verdade? Existem certas decisões que não há como voltar atrás. Da mesma forma é a respeito de casamento para quem é cristão. Você casou, agora você não deve ficar pensando em se separar. Você não deve ficar pensando em olhar para trás. Você não deve ficar pensando em divórcio e muito menos traição, né? Nós devemos analisar as coisas antes de nós fazermos, para que depois não venhamos nos arrepender, né? Apesar que o arrependimento hoje é possível. Então a palavra fala, eles porém clamavam, crucifica-o. Versículo 14, mas Pilatos lhes disse, que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais, crucifica-o. E aqui nós estamos vendo o que eu falei no início. Em um julgamento onde você é acusado de algo que você não fez, só que você às vezes não tem nem a possibilidade de se defender, nenhuma testemunha a seu favor, onde a sociedade está clamando pela sua condenação, e um juiz ou vários juízes decidem pelo que a sociedade pede, está havendo erro. Está havendo erro completamente, pois Jesus também foi vítima disso, né? Nem sempre a sociedade está certa. E Pilatos fez um questionamento correto em que todos os juízes devem fazer para quem está sendo acusado. Que mal fez ele? Que mal fez Jesus? Como é que você acusa alguém de algo que você não tem provas, mas você justifica a sua acusação simplesmente pelo seu achismo ou pelo um exemplo? Nós estamos muito seguindo o que a internet fala, o que o Facebook, não é verdade? O que o WhatsApp, não é assim? O que alguns jornais falam, não é assim? Eu lhe pergunto, e quando a notícia dada é errada, e você já divulgou, você já espalhou essa mentira, você tem a possibilidade, você tem a humildade de desfazer o seu erro, de reconhecer o seu erro? Pois aqui estamos vendo, Pilatos sabia que não havia nada que pudesse condenar Jesus à morte. Mas as pessoas pediram para Jesus a pior condenação daquele tempo. Amado, ser crucificado, eu irei falar mais à frente a respeito disso outro dia, era uma condenação muito humilhante, tanto para a pessoa, tanto para os seus familiares e para quem os conhecia. Era a pior coisa que existia para um ser humano, era ser crucificado. Não é? Então, versículo 15 diz, então Pilatos, querendo contentar a multidão, estamos vendo aqui a ação de um governador que também agia como juiz, fazendo algo contrário ao que é correto, ao que é justo, ao que é a justa justiça, o agir corretamente, de acordo à vontade de Deus. Já falei aqui que um juiz, ele é uma pessoa que tem que agir na terra semelhantes conceitos e atributos divinos. Deus não age com injustiça com ninguém. E aqui nós estamos vendo. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. Quem era Barrabás? Um bandido, um assassino, um amotinador, um tumultuador, um criminoso. E a multidão queria que soltasse ele e prendesse a quem? Jesus. Por quê? Porque Jesus fazia milagres, amados. Porque Jesus, ele disse ser o Filho de Deus. Porque as pessoas, olha, queriam que Jesus fosse o seu rei. Porque as pessoas o amavam. Jesus, para onde ia, multidões o seguiam.
E mesmo assim, amado, ele sabendo que o julgamento era injusto, Jesus permaneceu quieto, calado. Né? Então diz que, versículo 15, Marcos 15, versículo 15, soltou-lhes Barrabás. E após mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Na realidade, que outros evangelhos vão dizer que Pilatos mandou açoitar Jesus, e o açoitamento, amado, naquele tempo era muito triste. Existia vários tipos. Paulo foi açoitado não só uma vez. Se eu não me engano, Pedro também foi açoitado. Mas o açoitamento de Jesus não foi o açoitamento de Paulo, Silas e os outros apóstolos, não. Esse açoitamento aqui foi muito triste. Existem alguns filmes, algumas histórias falando sobre essa questão do açoitamento de Jesus. É um momento, amado, que palavras não vai conseguir abarcar, responder a forma que eles açoitaram Jesus. Eles estavam com ódio, estavam com raiva de Jesus. Desde o momento que Jesus é preso lá no jardim de Getsemane, e antes disso também, Jesus já estava sendo perseguido, eles tinham muito ódio. Como diz aqui também no livro de Marcos, no capítulo 14, versículo 1, diz assim: dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Eles já estavam com muito ódio de Jesus. Eles, soldados, escribas, fariseus, sacerdotes, e o açoitamento de Jesus foi realmente para deixá-lo de uma forma muito penosa, muito triste. Se você for estudar a respeito disso, você vai ver que eles batiam em Jesus com aqueles chicotes que tinham pedaços de ossos na ponta, e também umas tipo de bolinhas de ferro que era para ferir mesmo, esmagar, estraçalhar, cortar a carne das suas costas. Suas costelas ficaram à mostra, né? Foi um momento de muita dor, de muito sofrimento. E a história fala nos outros evangelhos que Pilatos mandou açoitar Jesus para ver se as pessoas, após vê-lo açoitado, sentiriam pena, sentiriam compaixão e piedade dele. Mas mesmo após o açoitamento de Jesus, as pessoas continuaram com ódio, com rancor, com raiva, e ainda assim insistiram em que ele fosse crucificado. Eu quero te fazer uma pergunta agora, amados irmãos e irmãs, todos vocês que estão aí assistindo esta mensagem. Você acha que você já passou por situação semelhante à de Jesus, ou pior que a dele? Você acha que você já sofreu mais que Cristo? E é uma mentira. Estou fazendo apenas uma pergunta retórica, não é? Mas ainda que você se queixe do seu sofrimento, às vezes nós sofremos porque ou aceitamos, ou simplesmente estamos atrelados a esse sofrimento de alguma forma, ou temos alguma culpa. Mas eu quero dizer a você o seguinte: Jesus não tinha culpa alguma. Ele não tinha crime algum. Jesus não matou, não roubou, não estuprou, não assassinou, não atirou, não assaltou, não traficou, não desrespeitou ninguém. Pelo contrário, ele agiu corretamente. Então, amados, você precisa entender que às vezes nós sofremos por ações que nós praticamos. Mas Jesus não. Jesus não tinha isso não. Entendeu? Às vezes nós admitimos, aceitamos, estamos em harmonia com certas coisas que acontecem conosco.
ou simplesmente também podemos sermos vítimas. Mas não existe na face da terra nenhuma vítima semelhante a Jesus. E aqui nós estamos vendo. E após mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Entendeu? E eis a questão, amados. Domingo à noite nós estaremos falando sobre Jesus entregue aos soldados. Estaremos falando um pouco mais. Hoje estamos no dia 16 de abril, não é isto? E durante esse mês estaremos falando sobre este sofrimento, essa amargura, essa dor de Jesus. Esse mês também se comemorou a Páscoa, mas enquanto nós tivermos aqui mensagens, estaremos falando sobre essa Páscoa, o Cordeiro de Deus que foi dado para morrer por nós, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembre-se disso. Não deixe a dureza, não deixe a arrogância, a jactância, não deixe a soberba, o orgulho tomar conta da sua vida, nem do seu coração. Jesus morreu por você. Jesus morreu por nós. Eu só tenho a louvá-lo e agradecê-lo por tudo que ele fez. Pare de reclamar da vida. Tenha fé, ao invés de reclamar, dobre o seu joelho e vá orar. Que Deus te abençoe poderosamente neste momento, né? Que Deus possa estar derramando muitas graças sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Que Deus não deixe faltar o pão de cada dia no seu lar. Em nome de Jesus. Em nome do nosso Deus que deu o maná no deserto ao seu povo, que deu também a água. Em nome de Jesus que multiplicou os pães e os peixes. Que nada falte na sua vida e na sua casa. Se você crê, diga amém. Em nome de Jesus. Amém? Somente minha esposa vai estar aqui mandando os recados e fazendo a oração final, e eu volto com a bênção apostólica. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nosso Deus por esta palavra, onde o Senhor falou conosco, que possamos deixar de reclamar e buscar mais ao Senhor, e agradecer mais ao Senhor pelo dom da vida, né? Só em nós amanhecermos vivos, amados, já é de agradecer ao Senhor, né? E nesta noite eu quero estar orando pela vida de todos vocês, aqui pela nossa irmã Ana Souza, Angélica dos Santos, a nossa irmã aí da Belém Efrata, em Salvador, saudade de vocês, amados. Jorginho Mendes, a irmã Suzana Ramos aí da Monte Calvário, que Deus abençoe a ti e a tua família, o irmão Valcimar, Vanessa Santos, que são irmãos também, a irmã Marta Pimentel, a irmã Lúcia, Deus abençoe, Lana também que está aí, está ligadinho conosco também, Deus abençoe, Lana. Miro Alves, que Deus abençoe, tio da nossa querida Marivone, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Domingos Cruz, Rita de Cássia, no Rio de Janeiro, a minha querida Eliesa Santos, Gracinha Costa, a minha amiga e colega Maria Helena, Deus abençoe. A irmã Ilma Lúcia, a esposa do pastor Moisés, que Deus te abençoe, abençoe teu ministério, minha querida. Mary Jorge, Nilda Barreto, Cátia Bertoso, Doraci Queiroz, Guma Guedes, Deus abençoe também. O irmão Joaci Viana, também em Salvador, da Igreja Batista, também lá em Salvador. Adriana Cardoso, Adriana Jennifer, Helenildo Ribeiro, Kaique Silva, a irmã Ana Lúcia, Rosa Andrade, Zélia Ferreira da Igreja Assembleia de Deus, nosso irmão Edilson Santos, Maria Lina, Deus abençoe, irmão Alírio Jesus, a irmã Jane Oliveira, Deus abençoe também, a irmã Juscelia, irmã Joana, beijo irmã Joana também, a irmã Jéssica Sobrinha, todos os seus filhos, Wesley, que Deus abençoe, o pastor Valverde, Deus abençoe o teu ministério, pastor, todas as suas ovelhas, o irmão Jonas Souza, que Deus abençoe aí em Santa Catarina, o missionário Gustavo Santos, que Deus abençoe também, Manuel Jesus, Neuza Dias, Alana Silva, como eu já falei, Karina Góes, o irmão Adalgiso Menezes, Lúcia Cruzado,
Jerusa Moura, Lucas Cruz, Inês Mendes, Dom Castro, Geraldo Silva e Marco Antônio. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Que prazer. E você também seja canal de bênção na vida de outras pessoas. Compartilhe também para os seus amigos. O intuito é esse, amados. É de você estar abençoando também outras vidas no nome de Jesus Cristo. Porque a honra e a glória é do Senhor Jesus Cristo. Né? Que Ele seja louvado, que Ele seja exaltado através de nossas vidas em nome de Jesus. Independentes das coisas que acontecem, que querem tirar a nossa paz, mas Deus é conosco em nome de Jesus. Vamos orar? Excelentíssimo Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, nessa noite, meu Deus, nós, meu Pai, estamos aqui, ó Deus, meu Pai, para te adorar, para engrandecer ao Senhor, para dizer que o Senhor é bom, que nós, meu Deus, somos gratos a Ti pelo dom da vida, para te pedir também perdão, ó Deus, pelos pecados cometidos, meu Senhor. Ó Deus, porque a Tua palavra diz que é por causa das Tuas misericórdias que nós não somos consumidos, ó Deus. Nos sustenta, meu Pai, com a Tua destra fiel, nos sustenta com as Tuas mãos poderosas. Não deixa que nenhum de nós venha cair, meu Pai, não deixa a gente retroceder, não deixa a gente olhar para trás. Meu Deus, mas que o Senhor possa nos sustentar em nome de Jesus. Deus, eu coloco em Tuas mãos todas as famílias, meu Pai. Que haja paz, que haja união, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, repreender todo o mal em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, meu Pai, vá ao encontro de cada lar agora, Jesus. Meu Pai, vá ao encontro dos casais, ao encontro dos filhos, meu Pai. Ao encontro dessa pessoa também que é solteira, meu Deus, que está triste. Possa ser que ela esteja triste, mas que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, dá alegria, dá prazer para essa pessoa em viver, ó Pai. Meu Deus, que ela possa saber que o Senhor é Deus que cuida de cada um de nós. Deus abençoa, meu Pai, os pastores dessa cidade, meu Deus, o padre, meu Deus, todas as autoridades, meu Deus, meu Pai, religiosos, que sejam abençoadas pelo Senhor. Meu Deus, fala aos nossos corações, continua, meu Pai, nos guardando, nos protegendo, pois carecemos e precisamos muito, ó Deus, do Teu amor. Deus, como gestor dessa cidade nas Tuas mãos, meu Pai, todos os moradores dessa cidade, meu Deus, que possam ser alcançados, ó Deus, pelas Tuas misericórdias, e que elas possam dar crédito ao Senhor, e que elas venham aceitar o Senhor enquanto há tempo, meu Pai, buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto há tempo. Deus, abençoa a minha vida, abençoa a minha família, minha filha, meu genro, meu Deus, a vida do meu esposo, minha mãe, nossa família, Jesus, os meus parentes do meu esposo, meu Pai que mora fora, que cada um deles sejam abençoados pelo Senhor. Meu Deus, nós queremos tanto te agradecer por tudo, na certeza da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você que crê, diga amém, glória a Deus. A bênção apostólica com o pastor Elias. Que o grande amor de Deus, Que assim seja. a graça do Senhor Jesus Que assim seja. e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todo pode dizer? Amém. Dá um glória a Deus e aplaudir o Glória Senhor. a Deus. Amados irmãos, que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida, a sua família, os seus caminhos, tudo que você está fazendo, que seja abençoado por Deus. Eu quero pedir aqui aos amados irmãos da Igreja Batista Betel que estejam em oração, estejam confiando em Deus, buscando a Deus de todo o seu coração, porque a vitória ela é certa. Estamos distante do corpo, mas não estamos distantes em espírito de maneira nenhuma. Deus ele é com vocês. A todos os pastores da cidade de Santa Inês, tenham fé, porque Deus são com vocês também. Jamais perderemos a fé nem a confiança no nosso Altíssimo. Domingo pela manhã, às 8 horas, estaremos de volta com a Escola Bíblica Dominical, eu e minha esposa, e à noite com culto de ação de graças e evangelístico, e eu conto com todos vocês. Um abraço para minha esposa, minha filha que está aqui, meu genro, minha sogra, e para você que está aí ao lado. Deus te abençoe e tchau.